Livro 9. Tópico 1. Da fingida distinção. A palenoide da ordem imperial, antes citada, foi exposta por todas as partes e em todo lugar da Ásia, assim como nas províncias circundantes. Cumprido isto desta maneira, Maximino, tirano do Oriente, ímpio como nenhum outro e convertido no maior inimigo da religião do soberano do universo, ficou muito desgostoso do conteúdo do escrito, e em vez do edito, ordenou verbalmente aos governantes a ele, sujeitos que afrouxassem na guerra contra nós. Efetivamente, como não lhe era permitido contradizer de outra forma o juízo dos mais poderosos, guardando bem a mencionada lei e procurando cuidadosamente que nas regiões sujeitas a ele se fizesse pública, por meio de uma ordem oral, manda os governantes a ele sujeitos afrouxarem a perseguição contra nós, mas os termos da ordem vão sendo comunicados por escrito. Assim, pois, Sabino, honrado entre eles com dignidade dos magistrados mais elevados, dá a conhecer a decisão do imperador aos governadores de cada província mediante uma carta em latim. Sua tradução é a seguinte: com o mais nobre e mais santo zelo, já faz tempo que a divindade de nossos senhores, santíssimos imperadores, determinou orientar as mentes de todos os homens ao santo e reto caminho de viver, para que, inclusive, os que pareciam seguir um costume alheio aos dos romanos rendesse o culto devido aos deuses imortais. Mas a obstinação e a rude vontade de alguns chegou a tal ponto que nem com a justa razão da ordem podia-se afastá-los de sua própria determinação, nem o castigo prometido os afastava. Como aconteceu, pois, que por causa desta atitude muitos se pusessem em perigo, a divindade de nossos senhores, os poderosíssimos imperadores, julgando segundo a grande nobreza de sua piedade, que era alheio a seu próprio e diviníssimo propósito estar lançando os homens a um perigo tão grande por uma tal causa, ordenou escrever a tua inteligência por meio de minha devoção, que se algum cristão for encontrado tomando parte na religião de sua própria nação, o afaste do mal e do perigo que o ameaça, e não julgues que alguém deva ser castigado por este motivo, já que com o correr de tão longo tempo foi comprovado que de nenhuma maneira é possível persuadi-los a se afastarem da semelhante obstinação. Por conseguinte, tua solicitude deve escrever aos curadores, aos magistrados municipais e aos prepostos de distrito rural de cada cidade, para que saibam que de agora em diante não lhes convém preocupar-se com este edito. Depois disto, os de cada província, pensando que a intenção do que se lhe escrevia era verdade, dão a conhecer por meio de cartas o pensamento imperial aos curadores, aos magistrados municipais e aos prepostos de distrito rural. Mas não fizeram avançar o assunto somente por meio de cartas, mas também, e muito principalmente, por meio das obras. Com o fim de levar a cabo a decisão imperial, tiravam a luz do dia e davam liberdade a todos que tinham encerrados nos cárceres por terem confessado a divindade, e deixavam ir também os que dentre eles estavam condenados às minas. Ainda que se equivocassem, eles criam que isto era o que verdadeiramente pensava o imperador. E ao ocorrerem deste modo as coisas, de repente, como a luz que brilha saindo da noite escura, em cada cidade podia-se ver igrejas congregadas, reuniões concorridíssimas, e além disso as cerimônias executadas no modo costumeiro. E todo pagão infiel era presa de grande espanto ante isto, e se maravilhava de mudança tão prodigiosa, e a gritos proclamava grande e único verdadeiro soberano dos cristãos. Dos nossos, os que haviam sustentado valente e fielmente o combate das perseguições, recobram novamente sua liberdade franca para com todos. Em troca, os que enfermos na fé haviam naufragado em suas almas, apressavam-se alegremente em busca de remédio, implorando e pedindo aos fortes sua mão direita a Salvador e suplicando ao soberano que lhe fosse propício. E logo os nobres atletas da religião, liberados do sofrimento das minas, regressavam às suas casas caminhando majestosos e radiantes através das cidades e transbordando uma indizível alegria e uma liberdade franca que não é possível traduzir com palavras. Assim, pois, ao longo dos caminhos e das praças, multidões e tropel realizavam sua viagem louvando ao soberano com cantos e salmos. E os que antes estavam presos com duríssimos castigos e desterrados de suas pátrias, deverias vê-los agora recobrando seus lares com rosto transbordante de alegria e satisfação. Tanto que, inclusive, os que antes gritavam contra nós, ao ver agora um prodígio tão contrário ao que se poderia esperar,
uniam-se também a nosso regozijo pelo ocorrido. Tópico 2. Da posterior piora. Mas o tirano que, como dissemos, governa parte do Oriente, inimigo que era do bem e conspirador contra todos os bons, incapaz de suportar isto, nem 6 meses completos aguentou que se fizesse desta maneira. Por conseguinte, pôs-se a maquinar meios para destruir a paz. Primeiramente, tentou com pretexto impedir-nos reunião nos cemitérios. Depois, valendo-se de alguns homens malvados, enviou a si mesmo embaixadas contra nós, pois exortou aos cidadãos de Antioquia a que pedisse para obter dele, como um dos maiores benefícios, que de modo algum se permitisse que um cristão habitasse em sua pátria, e que sugerissem a outros esta mesma manobra. Na própria Antioquia, o autor de tudo isto foi tal técnico, homem temível, charlatão, malvado, e que não fazia honra a seu nome. Era, segundo parece, curador da cidade. Tópico 3. Da estátua recém-erigida em Antioquia. Este homem, pois, que nos fez a guerra o quanto pôde e por todos os meios se esforçou para que os nossos fossem caçados em seus esconderijos como ladrões sacrílegos, e que tudo isto maquinou baseado na calúnia e acusações contra nós, e foi o causador da morte de inúmeras pessoas. Terminou por erigir uma estátua a Zeus Filhos, com práticas de magia e bruxarias. Inventou para ele cerimônias impuras, iniciações de mau agouro e purificações abomináveis, e até diante do imperador fez pompa de sua prodigiosa categoria, mediante o que ele tinha por oráculos. Este, para adular seu dono e senhor no que lhe agradava, excitou o demônio contra os cristãos, e disse que o Deus ordenava expulsar os cristãos para fora dos limites da cidade e da região circundante, por serem, afirmava, seus inimigos. Tópico 4. Das decisões votadas contra nós. Este foi o primeiro que se saiu bem em seu propósito. Todas as demais autoridades que habitavam as cidades, sujeitas ao mesmo comando, apressavam-se a tomar resoluções semelhantes, enquanto os governadores de província, ao perceberem que isto o agradava ao imperador, sugeriam a seus súditos que fizessem o mesmo. O tirano, satisfeitíssimo, dava seu assentimento a estas decisões mediante o decreto, e novamente reavivou-se a perseguição contra nós. O próprio Maximino estabeleceu para cada cidade como sacerdotes dos ídolos, e acima destes sumos sacerdotes, a todos os que mais se distinguiam nas funções públicas e que tinham adquirido fama em todas. Também eles foram muito solícitos em tudo o que tangia ao culto dos deuses que tinham a seu cuidado. Em resumo, a absurda superstição do dono e senhor induzia todos os súditos, governantes e governados a fazer tudo contra nós para obter as suas graças, em troca dos benefícios que acreditavam que obteriam dele. Faziam-lhe este favor, o maior, desejar nosso extermínio e continuar fazendo exibição das mais novas maldades contra nós. Tópico 5. Das memórias fingidas. Depois de se inventar, como parece, umas memórias de Pilatos e de nosso Salvador, abarrotadas de todo gênero de blasfêmia contra o ungido, com a anuência do soberano, são distribuídas por todo o país sujeito a seu comando, com instruções escritas para que em todo lugar, assim como no campo, como nas cidades, fossem expostas publicamente a todos, e que os professores nas escolas cuidassem de ensiná-las às crianças em vez das ciências, e fazer com que as decorassem. Enquanto isto se cumpria desta maneira, outro, um comandante militar, que os romanos chamam dux, ordenou que tirassem à força da praça pública de Damasco da Fenícia umas mulheres desprezíveis e as ameaçava com a aplicação de torturas, forçando-as a declarar por escrito que durante algum tempo haviam sido cristãs e que entre os cristãos tinham visto ações criminosas e que estes cometiam ações licenciosas nas próprias casas do Senhor. E tudo quanto queriam que elas dissessem para a calúnia de nossa doutrina. Em seguida, inseriu estas declarações em umas memórias e a comunicou ao imperador, que ordenou que também este documento fosse tornado público em todo lugar e em cada cidade. Tópico 6. Dos que neste tempo sofreram martírio. Não tardou muito, porém, para que este comandante militar pagasse a pena de sua maldade suicidando-se. Quanto a nós, novamente, recomeçaram os desterros e as terríveis perseguições, e mais uma vez
levantaram-se contra nós os governadores de todas as províncias, até o ponto de que alguns dos mais eminentes na doutrina divina foram presos e receberam sentença inapelável de morte. Deles, 3 em Emesa, cidade da Fenícia, que se confessaram cristãos e foram entregues como pasto às feras. Entre eles estava o bispo Silvano, de avançada idade, que havia exercido seu ministério durante 40 anos completos. Também por este mesmo tempo, Pedro, que presidia brilhantemente as igrejas de Alexandria, um modelo divino de bispo por sua vida virtuosa e por seu estudo assíduo das Sagradas Escrituras, foi preso sem nenhum motivo e sem que se esperasse tal coisa, de repente e sem razão, como por ordem de Maximino, e foi decapitado, e junto com ele sofreram a mesma pena muitos outros bispos do Egito. E Luciano, homem excelentíssimo em tudo, merecedor de aplauso por sua vida, sua continência e seus conhecimentos sagrados, presbítero da igreja de Antioquia, foi conduzido à cidade de Nicomédia, onde casualmente se encontrava o imperador. Tendo exposto publicamente em presença do soberano a defesa da doutrina pela qual o faziam comparecer, foi encarcerado e executado. Na verdade, foi tanto o que aquele inimigo do bem, Maximino, organizou contra nós em breve espaço de tempo, que nos pareceu que tinha levantado uma perseguição muito mais cruel do que a primeira. Tópico 7. Do edito contra nós, afixado nas colunas. Pelo menos, coisa que nunca havia ocorrido, gravavam-se em estrelas de bronze e se expunham ao público no meio das cidades as decisões que as cidades votavam contra nós, e os decretos com as ordens imperiais correspondentes, e as crianças nas escolas cada dia tinham em seus lábios a Yahushua, Pilatos e as memórias inventadas para insultar. Aqui me parece que é necessário inserir o próprio edito de Maximino, o que foi exposto nas estrelas, para que ao mesmo tempo se evidencie, por um lado, a arrogância jactanciosa e insolente do ódio daquele homem contra o soberano, e por outro, o desagrado do mal por parte da justiça divina, sempre alerta contra os ímpios, que o perseguia de perto, pois não muito depois, impelido por ela, começou a dizer sobre nós todo o contrário e o decretou em leis escritas. Cópia da tradução do decreto de Maximino correspondente às decisões votadas contra nós, tomadas da estela de Tiro. Por fim, a débil audácia da mente humana fortificou-se ao ter sacudido e dissipado toda a obscuridade e trevas do erro, o mesmo que antes assediava com a sombra funesta da ignorância dos sentidos de uns homens não tão ímpios quanto os desgraçados, e reconhece que é regida e consolidada pela providência benevolente dos deuses imortais. É realmente incrível dizer quão grato e quão prazeroso e gratificante foi para nós que nos tenhais dado a maior demonstração de vossos sentimentos de amor aos deuses, quanto mesmo antes de agora, ninguém ignorava o quanto éreis absolventes e piedosos para com os deuses imortais, pois vossa fé não se dava a conhecer como fé de novas e ocas palavras, mas como fé sólida e extraordinária em excelentes obras. Pelo que vossa cidade poderia chamar-se justamente templo e habitáculo dos deuses imortais, já que está bem claro por muitos exemplos que deve ser o atual florescimento ao fato de nela habitarem os deuses do céu. Vede, pois, que vossa cidade, descuidando de todos os seus interesses particulares e passando por alto as anteriores solicitudes sobre os assuntos que lhes diziam a respeito, quando novamente percebeu que estavam começando a filtrar-se os secazes desta maldita impostura e que era como uma fogueira descuidada e adormecida, cujas brasas, ao reavivarem-se, produzem os maiores incêndios, imediatamente e sem demora alguma, recorreu à nossa piedade como a metrópole de todas as religiões pedindo algum remédio e ajuda. É evidente que este saudável pensamento vos foi sugerido pelos deuses por causa da fé de vossa religião. Foi ele efetivamente, ele, Zeus, o maior e o mais elevado, que preside vossa ilustríssima cidade e livra da ruína funesta vossos deuses pátrios, vossas mulheres, vossos filhos e vossos lares, quem insuflou em vossas almas esta vontade salvadora, mostrando e tornando manifesto quão excelente, esplêndido e saudável é aproximar-se com a devida veneração ao culto e às cerimônias sagradas dos deuses imortais. Porque quem poderia ser tão insensato e alheio a todo entendimento que não compreenda que devemos à solicitude benevolente dos deuses que a terra não negue as sementes a ela confiadas, nem arruíne com a espera vã a esperança dos camponeses, que nem se firme inevitavelmente sobre a terra o espectro de uma guerra ímpia,
nem a morte arraste consigo os corpos esquálidos ao corromper-se o bom temperamento do céu. Que o mar, embravecido pelo sopro dos ventos desmedidos, não se levante, os furacões, soprando inesperadamente, não levantem tempestades mortíferas, mas ainda que a terra, mãe e nutriz de todos os seres, não se afunde com tremor espantoso desde seus abismos mais profundos nas montanhas que há em cima, nas fendas abertas. Ninguém ignora que precisamente todas estas calamidades e outras, ainda muito piores, ocorreram com frequência antes de agora. E todas elas ocorrem por causa do erro funesto da vã impostura desses homens iníquos, quando prevalecia em suas almas, e quase, por assim dizer, oprimia com suas desonras a todas as regiões do mundo habitado. A isto, depois de outras coisas, acrescenta: que contemplem como florescem nas amplas planícies as messes ondulantes de espigas, como reluzem os prados com suas plantas e flores, graças à chuva benfazeja, e como o céu se transformou em suavíssima tempérie. Alegre-se todos de agora em diante, porque graças à nossa piedade, a nossos sacrifícios rituais e nossa veneração, aplacou-se o poderosíssimo e firme ar, e que por isto mesmo se comprazem em desfrutar da mais tranquila paz, seguros e em sossego. E em consequência, que todos quantos com absoluto proveito retornaram daquele cego erro e extravio para um reto e ótimo pensar, alegrem-se ainda mais, como se vissem livres de um furacão imprevisto ou de uma terrível enfermidade, e colheram para o futuro o gozo prazenteiro da vida. Mas se permanecerem em sua maldita postura, que sejam separados e lançados bem longe de vossa cidade e suas cercanias, como pedistes, para que desta maneira vossa cidade, separada de toda mancha e de toda impiedade, seguindo vossa louvável diligência neste assunto e vosso propósito natural, possa com a devida reverência dedicar-se aos sacrifícios rituais dos deuses imortais. E para que saibais quão agradável nos foi vossa petição sobre este assunto, e quão predisposta ao amor do bem está vossa alma por vossa própria vontade, mesmo sem decreto e sem petição, permitimos a vossa devoção que peçais o maior dom que queiras em troca deste vosso religioso propósito. E agora não vacileis em fazê-lo e em receber o prêmio, pois o alcançareis sem a menor demora. Este prêmio otorgado à vossa cidade proporcionará por todos os séculos um testemunho de vossa religiosa piedade para com os deuses imortais e demonstrará a vossos filhos e descendentes, como uma vez alcançado de nossa benevolência, dignos prêmios por este vosso plano de vida. Estas medidas contra nós tornaram-se públicas em cada província, impedindo a nossos interesses qualquer boa esperança, ao menos quanto ao que depende dos homens, tanto que, segundo aquele divino oráculo, sendo possível, até os próprios eleitos poderiam tropeçar sob tais circunstâncias. Mesmo assim, quando a esperança já estava quase morrendo na maioria, de repente, estando ainda a caminho por algumas regiões, os servidores deste edito, contrário a nós, soberano, campeão de sua própria igreja, fazendo travar o freio, por assim dizer, ao orgulho do tirano contrário a nós, demonstrou que o céu era um aliado posto ao nosso lado. Tópico 8. Os acontecimentos que seguiram entre a fome, peste e guerras. Por conseguinte, os aguaceiros costumeiros e as chuvas contínuas retiveram seu habitual tributo à terra, mesmo sendo a estação invernal, e uma fome inesperada fez sua aparição. Ao que se juntou a peste o ataque de alguma outra enfermidade, uma úlcera, que por causa de sua inflamação, chamava-se significativamente carbúnculo, ocorrendo por todo o corpo, causava sérios perigos aos pacientes. E não só isso, mas atacando na maior parte dos casos, particularmente os olhos, deixava cegos inúmeros homens, mulheres e crianças. Por cima disto tudo, sobreveio tirando a guerra contra os armênios, amigos antigos e aliados dos romanos. Como também eles eram cristãos e cultivavam com diligência a piedade para com a divindade, o inimigo do soberano tratou de obrigá-los a sacrificar os ídolos e demônios, e de amigos tornou-os inimigos e de aliados adversários. O fato de que tudo isto fluísse de um golpe e ao mesmo tempo serviu para refutar a jactância do ousado tirano contra o soberano, já que efetivamente vinha se vangloriando de que, por causa de seu zelo pelos ídolos e de sua obsessão contra nós, nem a fome, nem a peste, nem sequer a guerra tinham lugar em seus dias. Estas calamidades, pois, sobrevindo juntas e ao mesmo tempo,
constituíram também um prelúdio de sua queda. Assim ele mesmo se ocupava junto com suas tropas na guerra contra os armênios, enquanto a fome e a peste juntas deixavam terrivelmente exaustos os demais habitantes da cidade sujeitos a ele, tanto que por uma medida de trigo dava-se em troca 2.500 dracmas áticos. Em consequência, eram milhares os que morriam nas cidades, ainda que mais numerosos do que estes fossem os que morriam nos campos e nas aldeias, até o ponto de que os antigos censos, abundantes em camponeses, por pouco não foram completamente apagados quando morreram quase todos de uma vez por falta de alimento e pela pestilente enfermidade. Assim, pois, alguns julgaram bom vender seus mais apreciados bens aos mais ricos por umas migalhas de alimento. Outros, vendendo pouco a pouco suas posses, haviam chegado à mais extrema penúria. E houve ainda alguns que, tendo mastigado fiapos de ervas ou comido por descuido certas plantas mortíferas, arruinaram o estado físico de seu corpo e pereceram. E algumas mulheres nobres das cidades, empurradas pela indigência o mais vergonhoso mister, saíam pelas praças públicas a mendigar, e somente no rubor de seu rosto e na decência de sua vestimenta deixavam entrever a prova de sua antiga criação nobre. E outros, já secos como fantasmas cadavéricos, lutando com a morte e resvalando aqui e acolá, terminavam caindo impotentes para manter-se em pé. Estendidos de boca para baixo no meio das praças, imploravam que lhes estendesse um pedacinho de pão, e com a alma já nos últimos sopros, gritavam que estavam famintos, sem ter mais força do que para este único e doloroso grito. Outros, por outro lado, os que pareciam ser dos mais acomodados, estupefados ante a multidão de pedintes, depois de terem repartido inumeráveis esmolas, passaram a se encerrar numa atitude dura e insensível, esperando ainda não padecer também eles o mesmo que os pedintes. De fato, em meio às praças e às vielas, ofereciam já à vista o mais lamentável espetáculo os cadáveres desnudos que jaziam insepultos desde muitos dias. Alguns até já eram repastos para cães. E por esta causa, sobretudo, os vivos começaram a matar cães, temerosos de que tivessem raiva e se dedicassem a devorar homens. Mas a própria peste causava maiores estragos em todas as casas, sobretudo naquelas em que a fome não era capaz de exterminá-los, porque abundavam em provisões. Assim, os opulentos, magistrados, governadores e muitíssimos funcionários, deixados pela fome como de propósito para a peste, padeceram uma morte cruel e rapidíssima. Tudo em consequência estava cheio de gemidos, e por todas as vielas, praças e avenidas não se podia contemplar outra coisa que as lamentações com seu costumeiro acompanhamento de flautas e ruídos de golpes. Desta maneira, lutando ao mesmo tempo com as armas acima, a peste e a fome, a morte devorou em pouco tempo famílias inteiras, ao ponto de ser possível ver, num só enterro, levar-se os corpos de 2 ou 3 mortos. Tais calamidades eram pagamento pela grande jactância de Maximino e pelas petições das cidades contra nós, sendo assim que a todos os pagãos que manifestavam a prova do zelo e da piedade dos cristãos em tudo, eles eram efetivamente os únicos que nesta circunstância calamitosa demonstravam com suas próprias obras a compaixão e o amor aos homens. Uns perseveravam todo o dia no cuidado e no enterro dos mortos, pois eram milhares os que não tinham quem se ocupasse deles, e outros, reunindo no mesmo lugar a multidão dos que em toda a cidade estavam esgotados pela fome, repartiam pão para todos, de forma que o fato ocorreu de boca em boca, e todos os homens glorificavam o soberano dos cristãos. E convencidos pelas próprias obras, confessavam que estes eram os únicos verdadeiramente piedosos e temerosos ao soberano. Depois de cumprido isto, como foi dito, o soberano, maior e celestial defensor dos cristãos, depois de ter mostrado pelos meios mencionados sua ira e seu desagrado contra todos os homens, novamente nos devolveu, em resposta aos excessos que eles haviam mostrado contra nós, o raio propício e esplendoroso de sua providência para conosco. Como numa escuridão profunda, fez com que do modo mais maravilhoso nos iluminasse a luz da paz, que dele procede. E a todos deixou manifesto que o soberano mesmo foi e segue sendo supervisor de nossos interesses, o que açoita seu povo e que, valendo-se das circunstâncias segundo a ocasião, converte-o novamente. E, por fim, o que depois de uma boa lição se mostra propício e piedoso para os que nele esperam. Tópico 9. Da morte catastrófica dos tiranos e palavras que pronunciaram antes de morrer. Assim, pois, Constantino,
que, como já dissemos anteriormente, é imperador, filho de imperador e varão piedoso, filho de um pai piedoso e prudentíssimo em tudo, foi levantado contra os ímpios tiranos, pelo imperador supremo, o soberano do universo e salvador. E quando determinou-se a lutar segundo a lei da guerra, combatendo como aliado dele, o soberano da maneira mais extraordinária, Maxêncio caiu em Roma ao impacto de Constantino, enquanto o outro, sobrevivendo muito pouco tempo no Oriente, sucumbiu nas mãos de Licínio, que então ainda não estava transtornado. Constantino foi o primeiro dos dois, primeiro também em honra e dignidade imperiais, que mostrou moderação com os oprimidos pelos tiranos em Roma. Depois de invocar como aliado em suas orações ao soberano dos céus e ao seu verbo, e ainda ao próprio Salvador de todos, Yeshua HaMashiach, avançou com todo o seu exército, tentando alcançar para os romanos sua liberdade ancestral. Maxêncio, sabemos, confiava mais nos artifícios da magia do que na benevolência dos súditos, e na verdade não se atrevia a dar um passo fora das portas da cidade, apesar de que, com a multidão de hoplitas e com as inumeráveis companhias de legionários, cobria todo lugar, toda a região e toda a cidade, todas as que tinham escravizadas, em torno de Roma e em toda a Itália. O imperador, aferrado à aliança com o soberano, ataca o primeiro, o segundo e o terceiro exército do tirano, e depois de vencê-los, a todos com facilidade, avança o mais que pode pela Itália, até muito perto de Roma. Logo, para que não se visse forçado a lutar contra os romanos por causa do tirano, o soberano mesmo arrastou o tirano, como em cadeias, o mais longe das portas, e o que já antigamente estava escrito nos sagrados livros contra os ímpios, incrível para a maioria como se tratasse de contos de fábulas, mas bem digno de fé por sua própria evidência, ao menos para os fiéis, para dizer pouco, fez-se crível para todos quantos fiéis e infiéis viram o prodígio com seus próprios olhos. Da mesma forma que nos tempos de Moisés e da antiga piedosa nação dos hebreus, precipitou no mar os carros do faraó e seu exército, a flor de seus cavaleiros e capitães, o mar vermelho os tragou, o mar os cobriu. Assim também Maxêncio e os hoplitas e lanceiros de sua escota afundaram na profundeza como uma pedra, quando, dando as costas ao exército que vinha da parte do soberano com Constantino, atravessava o rio que lhe cortava o caminho e que ele mesmo havia unido e bem empontoneado com barcas, construindo assim uma máquina de destruição contra si mesmo. Dele se poderia dizer, cavou um fosso e tirou-lhe a terra, e cairá na vala que fez. Seu trabalho se voltará contra sua cabeça, e sua injustiça recairá sobre sua muleira. Assim, pois, desfeita a ponte estendida sobre o rio, a passagem afunda e as barcas se precipitam de um golpe no abismo com todos os seus homens. E ele mesmo, primeiro, o homem mais ímpio, e logo os escudeiros que o rodeavam, afundaram como chumbo nas águas impetuosas, como já predisse o oráculo divino. De forma que, se não com palavras, como é natural, mas pelo menos com as obras, os que com a graça do soberano haviam se alçado à vitória, poderiam, junto com os seguidores do grande servo Moisés, entoar o mesmo hino que contra o ímpio tirano de então e dizer: cantemos a Iá, porque gloriosamente cobriu-se de glória. Cavalo e cavaleiro lançou ao mar, minha ajuda e minha proteção. Iá se fez meu salvador, e quem como tu entre os deuses, Iá? Quem como tu, glorificado nos santos, admirável na glória, operador de maravilhas? Estas e muitas outras coisas parecidas com estas, cantou Constantino com suas obras ao soberano supremo, causa de sua vitória, e entrou em triunfo em Roma, enquanto todos em massa, com suas crianças e suas mulheres, os senadores e altos dignatários e todo o povo romano recebiam-no com os olhos brilhantes de todo o coração, como libertador, salvador e benfeitor, em meio a vivas e a uma alegria insaciável. Mas ele que possuía piedade para com o soberano, como algo inato, sem perturbar-se o mínimo com as aclamações, nem envaidecer-se com os louvores, muito consciente de que a ajuda provinha do soberano, ordena imediatamente que na mão de sua própria estátua se coloque um troféu da paixão salvadora. E ao ver que lhe erigiam no lugar mais público de Roma, sustentando em sua mão direita o signo salvador, ordena-lhes que gravem esta inscrição em língua latina com suas próprias palavras. Com este símbolo salvador, que é a verdadeira prova do valor, salvei e livrei vossa cidade do jugo do tirano. Mas ainda, livrei-a e a restituí ao Senado e ao povo romano em seus antigo renome e esplendor.
E depois disso, o próprio Constantino, e com ele Licínio, que então ainda não havia voltado seu pensamento para a loucura em que viria dar mais tarde, depois de aplacar o soberano, causa para ele de todos os bens, ambos juntos, por acordo e decisão comum, redige uma lei perfeitíssima no mais pleno sentido em favor dos cristãos, e envia uma relação dos portentos que o soberano lhe havia feito, a vitória contra o tirano, e a própria lei a Maximino, que ainda imperava sobre os povos do Oriente e lhes fingia amizade. Mas ele, tirano como era, afligiu-se muito ao saber destas coisas, e logo não querendo apresentar que cedia ante os outros, nem tampouco que suprimia o ordenado, por temor aos que havia ordenado, vê-se na necessidade de se escrever em favor dos cristãos aos governadores e seus súditos, como se o fizesse por seu próprio absoluto poder. Esta primeira carta em que falsamente finge sobre si coisas que jamais havia realizado. Tópico 9a. Cópia da tradução da Carta do Tirano. Jovio Maximino Augusto a Sabino. Estou persuadido de que, tanto para tua firmeza quanto para todos os homens, é evidente que nossos senhores e pais, Diocleciano e Maximiano, quando se deram conta de que quase todos os homens, abandonando o culto dos deuses, haviam se misturado com a raça dos cristãos, agiram corretamente ao ordenar que todos os que haviam deserdado do culto de teus próprios deuses imortais fossem novamente chamados ao culto dos deuses mediante correção e castigo exemplar. Mas quando eu cheguei pela primeira vez ao Oriente, sob bons auspícios, e me inteirei de que em alguns lugares os juízes haviam desterrado pela causa acima assinalada numerosíssimas pessoas que podiam ser úteis ao Estado, dei ordens a cada um dos juízes para que daí em diante nenhum deles se comportasse duramente com os habitantes das províncias, mas que com carinho e exortações tentassem chamá-los novamente ao culto dos deuses. Em consequência, por então, enquanto os juízes, conforme minhas ordens, guardavam o que estava ordenado, nas partes do Oriente ninguém era desterrado nem ultrajado. Ao contrário, ocorria mais que, por nada de grave se fazer contra eles, retornavam ao culto dos deuses. E logo quando no ano passado entrei felizmente em Nicomédia e lá residi, apresentaram-se a mim cidadãos da mesma cidade com as estátuas de seus deuses, pedindo-me encarecidamente que de nenhuma maneira permitisse que semelhante raça habitasse em sua pátria. Mesmo assim, quando fui informado de que numerosíssimos homens da mesma religião habitavam aquelas regiões, dei-lhes como resposta que lhes agradecia prazerosamente sua petição, mas que advertia que este pedido não provinha de todos. Por conseguinte, se havia alguns que preservavam na mesma superstição, que cada um decidisse segundo sua preferência pessoal, e se quisessem, que reconhecesse o culto dos deuses. Mas, aos habitantes da própria Nicomédia e às demais cidades que tão solicitamente me tinham feito tanta idêntica petição, ou seja, que nenhum cristão habitasse em suas cidades, tive que responder-lhes forçosamente em termos amistosos, já que assim fizeram mesmo os antigos imperadores e devido aos próprios deuses, pelos quais se mantém todos os homens e a própria administração do Estado, que eu confirmava essa importante petição que apresentavam em favor do culto de sua divindade. Por conseguinte, ainda que anteriormente tenhamos escrito a tua devoção e que te haja sido igualmente ordenado em instruções não comportar-se duramente com os provincianos que se empenhavam em guardar semelhante costume, mas tratá-los com paciência e moderação, mas para que não tenham que aguentar insultos nem violências pelas mãos dos beneficiários ou de quaisquer outros, julguei oportuno sugerir a tua gravidade com esta carta que, valendo-te de agrados e exortações, faças com que nossas províncias reconheçam o culto aos deuses. Daí que, se alguém por sua vontade admitir que se deve reconhecer o culto dos deuses, a estes convém receber, mas se alguns desejam seguir seu próprio culto, poderias ir deixando-os em sua liberdade. Por esta razão, tua devoção deve guardar escrupulosamente o que te foi confiado, e que a ninguém se dê a possibilidade de excitar nossos provincianos com injúrias e violências, pois, como acima está escrito, mais convém atrair novamente nossos provincianos ao culto dos deuses com exortações e agrados. E para que este nosso mandato chegue ao conhecimento de todos os nossos provincianos, deverás tornar público o mandato mediante uma ordem que tu proporás. Como ele havia tomado estas disposições forçado pela necessidade e não por sua própria convicção, ninguém o tomou por verdadeiro e digno de fé.
devido ao seu pensar inconstante e mentiroso, já anteriormente manifestado numa concessão semelhante. Em consequência, nenhum dos nossos se atrevia a convocar uma reunião nem a apresentar-se em público, já que o edito não o autorizava. Somente ordenava não nos insultar, mas não animava a que se fizessem reuniões, que se construísse igrejas e que se praticasse qualquer ato dos costumeiros entre nós. E mesmo assim os defensores da paz e da piedade lhe haviam escrito que o permitisse, e eles o haviam concedido por meio de editos e leis a todos seus súditos. Na verdade, aquele momento de piedade preferia não ceder neste terreno, até que, por fim, acossado pela justiça divina, muito a contragosto, viu-se forçado a fazê-lo. Tópico 10. Da vitória dos imperadores amigos do soberano. Esta foi a causa que o obrigou. Maximino era incapaz de levar o peso do governo supremo que lhe haviam confiado sem merecê-lo. Devido à sua falta de reflexão sensata própria de um imperador, manejava os assuntos públicos com total imperícia e, sobretudo, erguia-se irrefletidamente em sua alma com orgulhosa jactância, inclusive contra seus próprios colegas imperiais, que em tudo superavam, tanto em linhagem quanto em educação, instrução, dignidade, inteligência e, o que é mais importante, em sábia prudência e piedade para com o verdadeiro soberano. Começou com a ousadia de atrever-se e de proclamar-se a si mesmo publicamente o primeiro das honras. Levando à loucura seu insano orgulho, quebrou todos os pactos que havia feito com Licínio e empreendeu uma guerra sem quartel. Logo, em pouco tempo, alvoroçando tudo e perturbando profundamente cada cidade, reuniu toda a força armada, uma multidão de incontáveis miríades, e partiu para a luta em ordem de batalha contra ele, e com a alma exaltada pelas esperanças postas nos demônios, que ele acreditava serem deuses, e nas miríades de soldados armados. Mas ao chegar às mãos, encontrou-se desprovido da proteção do soberano, por outorgar-se ao que então mandava a vitória, que procede do mesmo e único soberano de todas as coisas. Em primeiro lugar, perde o corpo de Hoplitas, em que depositava sua confiança, enquanto os lanceiros de sua escolta pessoal o abandonam indefeso e privado de tudo, e passam para o vencedor. O desgraçado, despedindo-se a toda pressa do ornato imperial, que de modo algum lhe cabia, desliza entre a multidão covardemente, como um canalha sem ânimo viril. Depois foge, e escondendo-se com dificuldade das mãos de seus inimigos pelos campos e aldeias, vai vagando de uma parte a outra buscando sua salvação e mostrando bem às claras, com os próprios fatos, a fidelidade e verdade dos divinos oráculos onde que se diz: não se salva o rei por seu numeroso exército, nem o gigante será salvo pela abundância de sua força. Inútil é o cavalo para salvar-se, e ninguém se salvará com sua grande potência. Vede os olhos de Á postos sobre os que temem, os que esperam em sua misericórdia, para arrancar suas almas da morte. Foi assim que o tirano chegou coberto de vergonha a seu próprio território, e ali, enfurecido, começou por fazer executar muitos sacerdotes e profetas dos deuses que ele antes admirava e cujos oráculos o haviam incitado a prender a guerra, acusando-os de impostores, de charlatães e, sobretudo, de haverem se convertido em traidores de sua salvação. Logo, deu glória ao soberano dos cristãos e, depois de haver disposto uma lei perfeitíssima e completíssima em favor da liberdade dos mesmos, acabou imediatamente sua vida com uma morte penosa e sem que lhe fosse dado um prazo de tempo. A lei que ele havia enviado era do seguinte teor: cópia da tradução da Ordem do Tirano em favor dos cristãos, traduzida da língua latina à grega. O imperador César Caio, Valério Maximino Germânico Sarmático, Augusto Pio Félix Invicto, que nós velamos continuamente e de todas as maneiras pelo proveito de nossos provincianos, e que nossa vontade é proporcionar-lhes o que mais faça prosperar as vantagens de todos e os que seja de proveito e utilidade comum. Assim, como os que se presta à utilidade pública e resulta agradável, ao parecer de cada um, cremos que ninguém o ignora. Antes, cremos que cada um se atém aos próprios fatos e é consciente de sua evidência. Assim, pois, quando antes ficou patente a nosso conhecimento que, sob o pretexto de que os divinos Diocleciano e Maximiano, nossos pais, tinham mandado abolir as assembleias dos cristãos e oficiais, haviam causado muitos prejuízos e expoliações, e que em seguida isto havia se estendido
como dano a nossos provincianos, por cujo cuidado nos estamos debatendo, ficando destruídas as propriedades de particulares. No ano passado, dirigimos cartas aos governadores de cada província e legislamos o seguinte: que se alguém quiser seguir semelhante costume ou a própria observância da religião, que não tivesse impedimento a seu propósito e que ninguém lhe pusesse estorvos nem o proibisse, e que todos tivessem facilidade para fazer, sem temor nem suspeita, o que cada um agradasse. Somente que agora não se pode mais ocultar-nos que alguns juízes vinham descuidando de nossos comandos, expunham nossos homens a dúvida sobre as ordens e faziam com que se aproximassem com maior vacilação às próprias práticas religiosas que eram de seu agrado. Por conseguinte, para eliminar logo toda suspeita e ambiguidade causadoras de temor, determinamos que se promulgue esta ordem, com o fim de que a todos seja manifesto que, por esse nosso presente, aqueles que quisessem tomar parte em semelhante seita ou religião, é lícito aproximassem, da maneira que cada um queira, ou como mais goste, e aquela religião que tem escolhido praticar habitualmente. E também fica-lhes permitido construir suas próprias igrejas. Mas para que seja maior o nosso presente, julgamos digno legislar também o seguinte: que se algumas casas e campos anteriormente propriedade por direito dos cristãos tiverem vindo a cair em posse legal do físico por ordem dos nossos, ou se alguma cidade deles tivesse apropriado, seja por leilão ou porque foi obsequiado a alguém, tudo isto ordenamos que seja restituído ao antigo direito da propriedade dos cristãos, com o fim de que, inclusive nisto, todos percebam nossa piedade e nossa providência. Estas são as palavras do tirano que chegaram com quase um ano de atraso sobre os editos que ele mesmo havia feito a fixar estelas contra os cristãos, e aos que até pouco antes sucumbiam ante seus próprios olhos a ferro e fogo, e como pasto das feras e aves de rapina, e sofriam todo tipo de castigo, de suplício e de morte, do modo mais miserável, como se tratasse de ateus e ímpios. A estes o mesmo declarava agora observantes da religião e lhes permitia construir igrejas, e até o tirano em pessoa confessa que tem parte em certos direitos. E quando havia realizado tais confissões, padecendo sem dúvida menos do que merecia padecer, como se por causa delas tivesse alcançado certo favor, ferido repetidamente pelo flagelo do soberano, sucumbe na segunda refrega da guerra. Mas não teve a morte que acontece aos generais supremos da guerra, que, batendo-se varonilmente repetidas vezes pela virtude por seus amigos, sofreram com valentia um fim glorioso na batalha. Este, bem ao contrário, como ímpio e hostil ao soberano, recebeu o castigo merecido quando se achava em casa e andava se ocultando, enquanto o exército seguia ainda na planície combatendo por ele. Ferido repetidamente todo o seu corpo pelo flagelo do soberano, caiu de bruços, como empurrado por atrozes sofrimentos e vivíssimas dores. Devorado pela fome, com suas carnes consumidas por um fogo invisível e de origem divina, toda a aparência de sua antiga forma desapareceu, como que aniquilada, e ficou unicamente nos puros ossos, como um espectro há muito tempo reduzido a esqueleto. Assim, os que o rodeavam não podiam senão pensar que o corpo se lhe havia convertido em sepulcro da alma, enterrada já num cadáver em completa decomposição. Mas, ao abrasar-lhe, muito mais terrivelmente, o fogo desde o fundo da medula, os olhos lhe saltaram e, caindo de suas órbitas, deixaram-no cego. Ele, ainda respirando apesar disso, confessava Iá e chamava a morte. E depois de confessar que padecia isto com toda a justiça por causa de seu excesso demencial contra o ungido, entregou sua alma. Tópico 11. Da destruição final dos inimigos da religião. Morto desta maneira, Maximino, único sobrevivente dos inimigos da religião e que manifestou ser o pior de todos, as igrejas surgiam, pela graça do soberano todo-poderoso, reconstruídas desde os fundamentos, e a doutrina do ungido, rutilante para a glória do soberano do universo, alcançava uma liberdade confiante, maior do que a de antes, enquanto os ímpios inimigos da religião se acumulavam de vergonha e desonra extremas. Efetivamente, o próprio Maximino foi o primeiro a quem os imperadores proclamaram inimigo comum de todos, e por meio de editos públicos, para conhecimento geral, foi denunciado como tirano ímpio, abominável, inimigo do soberano. Das pinturas que em cada cidade foram dedicadas à sua honra e de seus filhos, umas foram lançadas do alto contra o solo,
e desfizeram-se em pedaços. Outras tiveram seus rostos enegrecidos com cores sombrias e ficaram inservíveis. Assim, também as estátuas, todas as que foram erigidas em sua honra, também foram derrubadas e feitas em pedaços, ficando expostas aos risos e à burla dos que queriam insultá-las e enfurecer-se com elas. E logo também os restantes inimigos da religião foram sendo despojados de todas as honras, e inclusive matavam-se todos os partidários de Maximino, especialmente os que, tendo sido honrados por ele com as honras do governo, para adulá-lo, haviam se atirado com violência contra nossa doutrina. Assim, era Peusétio para todos os mais honrado por ele, o mais respeitado e de maior confiança entre seus companheiros, a quem ele havia nomeado cônsul 2 e 3 vezes, e prefeito de todas as contas. Assim também, Culciano, que havia ascendido por todos os graus do governo, e que também se gloriava de inúmeras matanças de cristãos no Egito, e além destes, havia muitos outros, por meio dos quais se havia afirmado e aumentado a tirania de Maximino. Deve-se saber que também Teotécnico era procurado pela justiça, que não esquecia o que ele havia levado a cabo contra os cristãos. Efetivamente, porque havia erigido um ídolo em Antioquia, pensava que seus dias seriam felizes, e realmente até Maximino o havia considerado digno de um cargo de governo. Mas quando Licínio entrou na cidade de Antioquia e empreendeu a busca dos charlatães, fez atormentar profetas e sacerdotes do recém-erigido ídolo, tratando de averiguar por que razão haviam fingido a fraude. Como apertados pelos tormentos, não lhes era possível seguir ocultando. Declararam que todo o mistério era uma fraude urdida pelo engenho de Teotécnico. Então, impôs a todos o castigo que haviam merecido e entregou à morte primeiro o próprio Teotécnico, e logo também seus cúmplices no engodo, depois de numerosos suplícios. A todos estes vieram juntar-se inclusive os filhos de Maximino, aos quais já tinham feito sócios da dignidade imperial e da dedicatória em retratos e em pinturas, e os que anteriormente se jactavam de parentesco com o tirano e estavam prestes a subjugar todos os homens, sofreram as mesmas penas que o supracitado junto com a desonra extrema, já que não haviam aceitado a lição, nem conheciam nem compreendiam a exortação que nas Sagradas Escrituras vai repetindo: não confie em príncipes nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Em todas as coisas se dêem graças ao soberano todo-poderoso e Rei do Universo, e também muito numerosas ao Salvador e Redentor de nossas almas, Yahushua HaMashiach, por meio do qual estamos continuamente suplicando que nos conserve seguro e firme a paz, ao abrigo tanto da perturbação de fora como das da mente. Assim, varridos os ímpios, Constantino e Licínio guardaram para si sóis a parte correspondente do império segura e indiscutível. Estes, depois de eliminar do mundo, antes de mais nada, inimizade contra o soberano, conscientes dos bens que o soberano lhe havia outorgado, demonstraram seu amor à virtude, seu amor ao soberano, sua piedade e gratidão para com a divindade por meio de sua legislação em favor dos cristãos.